Então, como existem várias opções, eu vou explicar algumas delas para vocês e aí vocês vão conseguir entender e vão conseguir decidir o que é realmente interessante para vocês adquirirem, ok? E aí vocês vão ver também, de acordo com a minha explicação, qual o material que vocês necessitam, porque às vezes quando você vai fazer uma cotação ou vai fazer um levantamento de um material, é óbvio que você vai receber uma lista muito grande e aí, com essa explicação que eu vou dar, você vai conseguir ter um entendimento melhor e tentar perceber se realmente é o que você precisa ou não, certo? Da semana passada, só respondendo algumas dúvidas da semana passada, antes de nós iniciarmos, tá? O pessoal perguntou bastante sobre qual o modelinho de tosa que foi feito semana passada. Então, só relembrando que hoje a classificação tosa bebê, ela se encaixa para praticamente todas as tosas, tá? Então, quando você for conversar com um cliente, é só você se referir a esse termo tosa bebê que você já vai falar um termo correto. A única coisa é que tentar entender o que o cliente quer em relação a isso, né? Porque para ele, de repente, uma tosa bebê pode deixar 1 centímetro de pelo, como pode deixar 1 palmo de pelo. Então, a única coisa é sempre conversar com o cliente para conseguir entender o que ele quer, tá? Então, o pessoal ficou perguntando bastante qual era o modelo de tosa. Então, tosa bebê. Perguntou muito como conversar com o cliente a respeito da tosa. Então, mais uma vez, o pessoal que me acompanha já conhece, né? E até entrando aqui no nosso assunto sobre o material necessário para se fazer uma tosa. Então, o catálogo de tosas, sim, ok? Então, o catálogo de tosas é uma ferramenta muito importante para conseguir conversar com o cliente e entender perfeitamente o que o seu cliente deseja, tá? Então, realmente, faz parte aí do nosso material de tosa ter um catálogo em mãos para conseguir conversar com o cliente e entender perfeitamente o que ele quer, tá? Porque é o que eu falei, pessoal do Instagram da Pet Groom, boa noite, estamos iniciando a live com o tema equipamentos necessários para uma tosa, ok? O pessoal está entrando agora. Bom, então voltando aqui, o catálogo de tosas acaba sendo uma ferramenta, sim, muito importante, porque sem ela você não consegue se comunicar com o seu cliente, você não consegue entender o que realmente ele precisa, o que ele deseja dessa tosa. Não necessariamente precisa ser esse, tá? Você pode criar o seu catálogo, mas já vou dizendo que não é algo fácil de criar, porque você precisa dar um pouquinho de trabalho, você precisa fazer uma ilustração bem bacana para conseguir conversar com o cliente e ele entender realmente o que precisa, né? Ele conseguir entender realmente qual o modelo de tosa, os detalhes da tosa. Então, fica a seu critério se você quer montar o seu ou se você já quer aproveitar o que existe no mercado, beleza? Você pode abaixar um pouquinho desse volume aí? Tá? Bom, então, deu tempo de todo mundo entrar, o outro Instagram tá ok, eu só estava dando esse tempinho para que tudo estivesse de acordo. Então, vamos começar pelas tesouras, tá? Então, já vou começar pelas tesouras, porque assim dá tempo de responder todas as perguntas e depois a gente entra na parte de máquina, de lâminas e tudo. Bom, vamos lá. Então, vamos começar com as tesouras. Vou passar uma explicação e assim, não precisa ter tanta tesoura assim, tá, pessoal? Às vezes a pessoa fala, preciso de uma tesoura assim, uma assado, senão não vou conseguir fazer uma tosa. Não, eu vou passar o que realmente você precisa, tá? Então, o que você precisa? Você precisa de uma tesoura reta, de uma tesoura curva, de uma tesoura tubarão, de uma dessas tesouras. Você não pode ter todas com o mesmo tipo de fio, tá? Então, não adianta você ter um conjunto só de tesouras fio navalha, que é o mais comum, ok? Então, tesoura fio navalha é muito mais fácil de achar. Geralmente, quando você compra uma tesoura, 90% das vezes elas são fio navalha, então toma cuidado, que não adianta ser somente esse fio. Por quê? Porque é um fio mais perigoso. Então, para fazer algumas
partes do cachorro que são mais perigosas, a tesoura fio laser, ela é mais indicada porque a chance de acontecer um acidente é bem menor, ok? Então, uma tubarão, uma curva, uma reta e uma semidentada, pequena, tá? Então, vamos lá. Então, o que seria uma semidentada? Semidentada é essa tesoura aqui, ó, que ela tem dentes de um lado só e o fio é do outro lado, ok? Isso é uma semidentada, tá? A tesoura dentada, ela tem esses dentes dos dois lados, ok? Entre a tesoura dentada e a semidentada, dê preferência para a semidentada. Então, todas as opções que eu for te passar vão ser qual das duas, qual é melhor ter, ou, né? Porque às vezes, se você puder ter as duas, ótimos, mas se você tem que escolher entre uma e outra, eu vou dar qual é que tem mais funções, ok? Ainda mais hoje em dia com o preço das coisas super elevados, então a gente não consegue se dar o luxo de ter cada coisinha para um detalhe só. Então eu vou falar para você o que é mais indicado, tá? Então entre uma dentada e uma semidentada, dê preferência para semidentada. Diferença entre elas, geralmente vai ser o espaço aqui dos dentes, tá? Então quanto mais pertinho for os dentes, vai servir para acabamento, ela vai cortar menos. Quanto mais espaçados, corta mais, tá? Por isso que veio a tesoura tubarão, porque a tesoura tubarão, ela tem um espaço, ela é uma tesoura maior, né? E o espaço dela entre os dentes também é bem maior, ok? E aí, ó, vou mostrar aqui para vocês uma semidentada com um espaçamento bem curtinho, ok? Essa daqui eu vou conseguir só fazer um acabamento, eu não consigo trabalhar muitas coisas com ela. Então, entre uma e outra, dê preferência para de dentes, para que tenha os dentes mais largos, tá? Por que tubarão? Pelo tamanho, ok? Então, vai comprar dentes mais largos, tá? Que tem mais espaço entre os dentes. Essa é a mais indicada. Por que eu aconselho ter uma pequena? Eu aconselho ter uma pequenininha para fazer o rosto, ok? De Lhasa, de Shih Tzu, em cima do narizinho, aquela limpeza em cima do nariz. Por quê? Porque é uma região muito delicada, então com a tubarão ela fica mais difícil de fazer. Então, boquinha, nariz, tal, essa daqui é ideal e também para quem trabalha com gato acaba ajudando muito, ok? Então, uma dessa daqui eu acho super interessante, tá? Um outro detalhe muito importante, tá? Que eu acho que vai valer a live de hoje, que é a diferença da tesoura humana para a tesoura pet, tá? A diferença é tamanho, ok? Por quê? Porque a tesoura humana, o humano geralmente trabalha com tesoura pequena, tá? Geralmente, no humano trabalha-se com tesoura até 6,5. E no pet a gente tem hábito de trabalhar com tesouras maiores. Então a única diferença é essa, que na linha humana você não vai encontrar tesouras de tamanho grande. Em relação ao tipo da tesoura, material, se é canhoto, se é destro, o resto é tudo igual, não tem diferença nenhuma. O que diferencia é o tamanho, tá? Então, uma dica muito importante. Se você for comprar uma tesoura pequena, você também pode procurar essa tesoura numa perfumaria, num local que venda equipamentos para cabeleireiro, que você vai acabar pagando mais em conta, porque a tesoura é a mesma. A única coisa é que nesses locais você só vai encontrar tesouras de tamanho pequeno. Então, é uma forma de você conseguir, de repente, um preço melhor, visitando um local desse para as tesouras pequenas. Então, falando em tesoura pequena, então uma semidentada para o rostinho, uma pequena também para fazer canto de olho, tá? Isso daqui você vai encontrar em perfumaria, né? Isso daqui eu só vou conseguir trabalhar realmente para cortar pelo dentro do ouvido, para cortar um cantinho de olho de um cachorro menorzinho, de um filhote, mas você comprando ela no humano, você consegue pagar um preço interessante e eu acho que realmente vale. Por quê? Porque você com um filhote na mão, a chance de acontecer um acidente é muito grande, porque realmente é um animal que não está acostumado. Você tem que... Então, quanto mais delicada for a sua ferramenta, melhor, menor risco você tem de acontecer um acidente, tá? E aí, geralmente, essas tesouras aqui, elas têm um fio misto, tá? Geralmente elas são navalha, mas elas não têm um corte muito apurado, tá? Então, elas acabam... você consegue trabalhar com elas tranquilamente. Agora,
Geralmente, as de fio laser, você consegue ver que é um aço diferente, tá? Você consegue enxergar os risquinhos aqui na lâmina e geralmente a hora que você vai mexer nela, você sente um barulhinho. E na navalha, ela é bem silenciosa, tá? Só que ela corta um pouco mais. Mas é óbvio que existem vários tipos de fio e como eu falei, hoje em dia, como a navalha é mais fácil de encontrar, você não tem mais aquele fio super que é extremamente perigoso. Você vai ter naquelas mais caras, uma coisa melhor. Nessas coisas mais populares, então, mesmo ela sendo navalha, você consegue trabalhar sem tanto risco, tá? Então, uma pequenininha para essa parte de rosto, para cortar pelinho de dentro do ouvido, é interessante. Relação a tamanhos, né? Para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um tamanho 6 polegadas e meia, tá? Então, esse tamanho é o máximo que você vai encontrar no humano, ok? Por isso que a gente fica limitado. Geralmente, a gente trabalha de 7,5 para cima, né? Na parte de... os tosadores, eles têm hábito de trabalhar de 7,5 para cima. Então, o que eu gosto de tamanho de tesoura é 7,5 e 8,5, tá? Esses, para mim, são os dois tamanhos que eu mais uso. São esses dois tamanhos, 7,5, 8 e 8,5. Vão ser os tamanhos ideais. Eu acho que eu consigo praticamente trabalhar com todos os tamanhos de cães, tendo esses dois tamanhos. Ah, mas e a 6,5? 6,5, 5,5, que são essas menores que eu te mostrei. Elas vão servir apenas para alguns detalhes, ok? Então, se você tiver condições de ter elas, ótimo. Agora, se você tiver que dar opção, né? Não, ou é uma ou é outra, já vai para de 7,5. Porque com um tamanho desse daqui, eu consigo, ela sendo laser, ok? Eu consigo fazer um canto de olho, eu consigo fazer um contorno de orelha, eu consigo cortar um pelinho dentro do ouvido, eu consigo tesourar qualquer parte do corpo do animal, arredondar uma pata, eu consigo fazer qualquer coisa. Já com um tamanho menor, eu já não consigo mexer numa pata, ok? Então, o 7,5 te possibilita tudo. Aí, a gente vai falar de uma maior, né, de 8,5 para cima. Então, essa tesoura aqui é 10 polegadas, tá? Aí você pensa assim, quanto maior a tesoura, mais rápido eu vou fazer o trabalho? Não, não é por aí, tá? O que você tem que ter em mente? Que tudo influencia. O tipo assim da folha, tá? O peso da tesoura, se a folha é larga, se a folha é fina. Isso tudo acaba influenciando no material e se você vai gostar desse material ou não. Então, aqui, falando dessa tesoura aqui de 10 polegadas, tá? Essa tesoura de 10 polegadas, ela tem a folha fina, certo? Então, por ser uma tesoura de folha fina, ela é uma tesoura leve, é uma tesoura delicada. Se eu tiver que tosar um poodle gigante com ela, já não é interessante. Por quê? Porque ela é uma folha fina, ela é muito leve. E se eu vou fazer o corpo, eu preciso de uma ferramenta mais potente. Por quê? Porque eu vou pegar uma área muito grande de pelo e ela é muito leve, eu vou acabar balançando muito. Para que ela serve, então, se ela é desse tamanho? Na verdade, eu só tenho essa tesoura para fazer cabeça de bichon, tá? Por quê? Porque a cabeça, como é uma região que demora, é delicada, eu preciso de uma ferramenta leve e que me traga sensibilidade. Então, eu vou usar essa tesoura só para fazer isso. E aí você fala, mas você está falando de tesouras que sirvam para várias coisas. É como que você só tem essa tesoura só para fazer aquilo? Que é outra coisa que você deve levar em consideração. Você deve levar em consideração qual é o seu ponto forte, qual é a raça que você mais atende, qual é o seu destaque, e aí você vai ter que ter aquela ferramenta para aquela determinada raça, porque se é o trabalho que te traz clientes, que é o seu diferencial, então é óbvio, e é o que você de repente atende mais do que os seus concorrentes, é óbvio que você vai ter que ter ferramentas para aquilo e de repente, se você já se destaca naquilo, é justamente porque você já tem um material que te possibilita a executar com mais detalhes, ok? Então, se engana quem acha que vai ter uma tesoura grande desse jeito que vai usar em todos os cachorros. Não, não vai utilizar. Mas eu vou tesourar o corpo de um poodle gigante. Mesmo ela sendo uma tesoura grande, eu já vou dar preferência
para uma tesoura que tenha uma folha mais larga, que não tenha uma folha tão fina, tá? O que você tem que ter em mente? A folha mais larga, ela, a hora que você vai tesourar, ela te dá mais segurança, ok? Então você consegue tesourar áreas maiores com um conforto melhor, com mais segurança. Quando a folha é fina, a tesoura acaba sendo mais leve, mais delicada, então ela acaba sendo mais rápida. Então não é para fazer regiões tão longas, é para fazer regiões que você tem que acaba sendo mais rápido, né? Porque é um pelo que se movimenta mais, ou de repente assim, a cabeça, por que tem que ser mais rápido? Porque você passa mais vezes o pente, porque o animal se mexe mais, porque é uma região que não é tão parada como o corpo. O corpo você tem, e assim, é a cabeça, então você imagina ali o tamanho da cabeça e o tamanho das costas toda do cachorro. Então as costas é um diâmetro assim mais largo, que te dá mais possibilidade de corte, de firmeza, então a folha larga acaba te ajudando, te dando essa segurança. Da mesma forma que não é interessante você de repente pegar uma tesoura pequenininha como essa, tá? Que é o que mais comum que vai ter para vocês encontrarem, de 6,5 com uma folha larga. Não é interessante. Por quê? Porque ela sendo pequena desse jeito, você vai trabalhar muito topetinho de cachorro pequeno, detalhezinho de rosto, e ela sendo larga, você perde um pouco a sensibilidade. Então, não adianta eu ter uma tesoura de folha larga pequena para fazer um acabamento de topete, porque ela acaba fazendo com que eu corte mais, eu acabo cortando mais do que eu deveria, e ela sendo fininha, delicada, eu vou tirar somente esses farelinhos, tá? Então é lógico que eu tô passando para vocês a minha percepção. De repente, a pessoa pode ter se adaptado de uma outra forma e gostar de outro tipo de ferramenta, né? Como no meu caso, eu acho, para mim, se eu for fazer um canto de olho com uma tesoura dessa, eu acho extremamente perigoso, me traz um desconforto muito grande. Como eu já tive profissionais que trabalharam comigo, que foi assim uma guerra, porque a pessoa se sentia muito mais segura em fazer um canto de olho com uma tesoura grande do que com uma tesoura pequena, porque era a sensação que ela tinha. Ela achava que com a tesoura grande, de repente, se o cachorro se mexesse alguma coisa, a chance de furar um olho, de acontecer algum acidente seria bem menor, porque iria somente bater a ferramenta e não iria perfurar. Já no meu caso, eu tenho uma percepção diferente. Eu acho que se você está tesourando com uma tesoura grande, então o seu corte vai ser muito maior. Então, se acontecer um acidente, o estrago vai ser bem maior do que com uma tesoura pequena, porque vai ser proporcional à ferramenta. Então, é lógico que é de acordo com a percepção de cada um, tá? E nós temos de tudo no mercado, ok? Nós temos aqui tesouras, né? Tem tesouras coloridas, dourada, na cor do aço mesmo, você tem de várias opções. Nós temos uma tesoura que ela é de titânio, tá? Essa tesoura, ela meio que não acabou pegando muito aqui no Brasil, porque acaba sendo um material mais caro, mas assim, é um excelente material, tem um fio muito bom, porém ela não tem, acabou não tendo tanto mercado por uma questão de preço. E aí, mas tem todo esse apelo, então ela tendo essa aparência, é óbvio que por uma questão de marketing tudo vai acontecendo aí. Então assim, você tem tesouras pretas, né, que é o aço comum pintado de preto, para tentar substituir esse material que foi um material legal, mas acabou não emplacando, tá? Que é como os pentes, lembra que a gente teve pentes de teflon, que foi muito bom, e aí depois houve um pouco de resistência, ou acabou encarecendo, aí mandavam pentes pintados somente de preto. Então, com as tesouras acontece a mesma coisa, isso acontece direto com todo o nosso material. Então, por isso que você tem que ficar atento e realmente ver se é o porquê, né, daquele material. Em relação às coloridas, dourada, isso é só uma questão de pintura mesmo, não influencia nada, tá? Você pegar uma tesoura toda prateada ou uma pintada, isso não influencia, é só questão de gosto mesmo. E aí, nós temos tesouras com elas sendo toda, né, de metal, nós temos tesouras metade plástico e metade, né, de metal. Então, gosto, tem que ver o que se adapta melhor para você, tá?
você tem que ver, ela de repente, algumas opções acabam trabalhando um pouco com plástico também, até por uma questão de baratear e para trazer mais leveza também para o material, tá? Então, muitas vezes, não fique pensando que não tem uma qualidade. Tem uma qualidade, sim. Tem uma pergunta, pode fazer. A Lu Barreto Borges, ela está comentando sobre o fato dela ser canhota e ter que usar material para destro, que ela tem um pouco de dificuldade. Tem gente que fala que você tem que forçar a usar a mão direita. Não. Ô Lu, em relação à tesoura de você ser canhota, o que você vai procurar, tá? Isso, sempre que você for comprar, dê opção para aquelas tesouras que tem esse tipo de pininho aqui, ó, que ele diz que ela vai ter o furo nas duas argolinhas, tá? E aí você vai desrosquear isso aqui e passar para um para outro. Essas são as melhores para quem é canhoto, porque aí não tem problema de forçar a lâmina. Elas são tesouras que trabalham dos dois lados. Então, sempre que você for comprar, se atente a isso, que ela tem que ter esse pininho, que às vezes eu colo com super bonder para parar de cair. Tem que ter esse pininho aqui, ele desrosqueia e você consegue atarrachar do outro lado normalmente. Então, dê preferências para essas, tá? Qual vai ser a sua maior dificuldade? A sua maior dificuldade vai ser nas semidentadas e tubarão. Essas vão dar diferença para você e aí você tenta procurar realmente as para canhoto. Agora, as outras você consegue trabalhar com todas normalmente, tá? Em relação à curva, mesmo trabalhando com a curva ao contrário, você consegue fazer um bom trabalho. Muitas vezes eu trabalho com a curva ao contrário, tá? De repente, para fazer um topete aqui, ó, para fazer essa virada. Então, é uma questão de se adaptar. Então, você consegue trabalhar tranquilamente, elas vão te dar esse conforto. Normalmente, você consegue trabalhar dos dois lados e é impossível, né? Vai aprender a trabalhar com a outra mão. Se fosse fácil assim, todo mundo trabalhava com as duas, tá? Outra pergunta. Se você tem preferência de marca e onde você compra? Se eu tenho preferência de marca, tesoura japonesa e tesoura alemã, tá? Eu geralmente, assim, as minhas tesouras, quando vou viajar, né? Acabo trazendo de curso, essas coisas. Uma tesoura que você acha que ainda consegue comprar aqui no Brasil, que até foi uma tesoura que eu lancei, é essa daqui da Roger, tá? Então, se você reparar aí nos tosadores, praticamente todos os tosadores têm. E fomos nós que trouxemos essa tesoura para o mercado, porque essa marca Roger, ela é uma marca da linha humana e você vai encontrar no site escrito Escovas Rogers, tá? Escovas Roger. Ela é da linha humana e ela veio para a linha pet e aí eles fizeram, né, no tamanho de pet. Então, essa tesoura aqui é maravilhosa. Então, ela é uma tesoura nacional. E você consegue, assim, é uma das tesouras que eu mais gosto e você pode reparar, quando você estiver assistindo algum tosador, ele vai ter uma tesoura dessa. Todo mundo adquiriu essa tesoura porque realmente vale a pena. E você consegue ter um preço interessante. E é o que eu te falei, vai pegar tesoura pequena, dá uma procurada em perfumaria que você consegue ter um preço legal, ou vai nisso que eu falei, né? Que nem o Roger é um distribuidor de material de cabeleireiro e lá você vai encontrar algumas coisas bem interessantes, principalmente essa parte de tesouras maiores, porque eles já tiveram interesse de entrar no segmento pet e aí eles acabaram fabricando muitas coisas até sob a minha supervisão, o meu aconselhamento. Então é uma coisa que você pode ir atrás tranquilamente, tá? O que mais? Ter uma tesoura, então, bem leve, bem simples, fio laser, tá? Isso vai te facilitar, vai te trazer segurança para fazer todos os cães. Vai fazer extremidades, vai trabalhar com a laser. Vai fazer tirar ponta da pata inteira, ali da lateral do corpo, orelha, né? Aquela parte de baixo. Então, esses detalhes, né, que são fora de perigo, você vai trabalhar com uma laser grande, tranquilamente, que vai fazer você ganhar tempo, tá? Maior diferença de uma tesoura para outra. A navalha, ela acaba sendo um pouco mais rápida do que a laser, ok? Mas é tudo uma questão da sua prática. Então, às vezes, você
não tem tanta prática, a laser pode ser mais confortável para você, porque vai escorregar menos, né? Vai ter menos ponta. De repente, se você já tem aí muito tempo de profissão e precisa ganhar tempo, a navalha pode te ajudar, mas você tem que ter uma boa técnica, porque um corte errado vai fazer um buraco e aí você vai ter que recomeçar todo o trabalho. Pode perguntar. Você sabe o preço das tesouras? Preço das tesouras. Olha, hoje em dia as tesouras estão na faixa de R$300, tá? Então, essa é a média de uma tesoura. É muito difícil. É lógico que uma mais simples você vai encontrar por R$100, essas mais comuns, mas a média vai ser em torno de R$300. Então, esse é o preço médio, nem o mais alto, nem o mais baixo, tá? É praticamente isso. Então, é o que eu falei. Por isso que, de repente, se você vai pegar uma tesoura pequena, de repente você pode recorrer à linha humana para você pagar um pouco menos, porque tudo na linha PET acaba sendo mais caro, né? Que mais? Então, o que vai ser necessário para você? Vai ser uma tubarão, ok? É muito comum, às vezes a pessoa fala assim, eu vi uma tubarão para vender de 7 polegadas e meia, tá? Gente, tubarão tem que ser de 7,5, tem que ser de 8 para cima, senão não é tubarão, ok? Então, toma cuidado. Se for para você pegar uma tubarão de 7 polegadas, você vai para a linha humana, que você vai comprar uma tesoura semi-dentada, com dentes mais espaçados, que você vai estar pagando um preço legal e vai estar chamando de tubarão, ok? Então, tubarão é de 8 para cima. Consigo trabalhar com essa tubarão de 7 polegadas? Consegue, mas aí não tem o porquê de você pagar, de repente, R$600, R$700 numa tesoura se você vai ter, se ela não for de 8 para cima. Então, pense nisso, mas como eu falei, geralmente linha humana chega no máximo até 6 polegadas e meia, tá? Então, você vai precisar de uma tubarão, de uma semidentada pequena para fazer o rostinho de Shih Tzu, narizinho. Você vai precisar de uma simples laser 7,5 e de uma de 8 polegadas ou reta ou curva, tá? Puder ter as duas, ótimo, ok? Então, com esse conjunto aqui de tesoura, eu tenho 5 tesouras na minha mão. Basta essas 5 tesouras, eu consigo fazer qualquer cachorro, qualquer raça, eu me viro bem, ok? Então, com essas 5 tesouras, eu faço qualquer cachorro, tá? Então, tendo esse material, é o ideal. Menos que isso, aí também já acaba te atrapalhando, tá? O que você tem que ter em mente? Que você tem que ser um profissional que tem possibilidades e não um profissional limitado, ok? Então, realmente, tendo essas 5, você tem as possibilidades. Agora, menos que isso, você vai ficar limitado na execução dos afazeres, né? Eu acho que você, como profissional, por mais que você trabalhe num local, eu acho interessante você ter as suas ferramentas, ok? Porque não tem como o dono do pet shop, ele realmente dá a importância para o seu material se ele não executa, tá? Por mais que você fale, ele não vai conseguir dar essa devida importância porque ele não executa, ok? E uma outra coisa, às vezes você fala assim, já aconteceu comigo, às vezes outro dia, foi pouquíssimo tempo atrás, né? Comprei uma tesoura, era aquela época ano passado, que estava super em falta material, e aí comprei uma tesoura de marca conhecida, e porque era a última, não sei o que, monstruário. Joguei dinheiro fora, tá? Porque a tesoura não tinha mais corte, né? Aí você fala, beleza, é só mandar afiar. Não pegou a afiação. Então, isso pode acontecer, tá? Então, realmente não caia nessa de repente, eu tenho só esse, porque como a gente está um pouco escasso, né, de material, a hora que você for fazer a compra, eu só tenho essa ferramenta, quer te dou um desconto, não faça essa besteira, porque realmente tem tesouras que não pegam a fiação, de repente está exposta lá há muito tempo, muita gente mexeu, caiu, já danificou o material.
como tem muitas tesouras, às vezes, que você vai comprar por site, alguma coisa assim, a tesoura não vem legal e você já precisa fazer a primeira afiação para a tesoura ficar em ordem. Então, e o que vai determinar se isso vai dar certo ou não? É a qualidade do aço. Então, um material bom, ele sendo afiado, o aço sendo de boa qualidade, você consegue resolver o seu problema. E também tem alguém de confiança, tá? Um lugar que afie, que realmente tenha, que saiba lidar com esse material mais delicado. Não adianta você querer ir amolar as suas tesouras aonde afia alicate de unha, de material humano aí, de cabeleireiro, que não vai dar certo. Tem que ser um local mais especializado. Então, essa turma que afia lâminas de tosa é mais indicado porque ele já está acostumado com as tesouras PET, com tudo mais. Então, isso é mais indicado, certo? Podemos passar para um outro material. Falamos de tesoura. E aí, o nosso próximo material, pente, né? Então, os pentes, esses pentes todo de aço, tá? Esse é o mais aconselhável. Então, aqueles que tem cabo, que é cheio de frescura para marketing mesmo, não são interessantes. O mais interessante é que seja todo de aço, um lado mais aberto, um lado mais fechadinho. Esse é o que você vai trabalhar em todos os cães. Então, às vezes a gente até tem um aqui, alguns maiores, tudo mais. Você fala, vou pegar um pente desse. Não vai servir para todos os cães, não vai ser um material mais bonito, é um material que chama atenção, mas ele não vai ser tão útil, porque na hora de fazer realmente aquele repasse, né, para ver se aquele banho realmente está 100%, isso daqui vai acabar passando, um nozinho ou outro vai acabar passando, ou até mesmo pelo fato dele ser muito espaçado, você pode entrar, o quinto dedo ele pode acabar entrando aqui no meio do dente. Então, nem sempre o que é mais bonito é viável, tá? Então, tomar esse cuidado. E dos pentes, realmente, hoje os pentes que nós temos, alguns pentes mais caros, que são diferenciados, realmente dá diferença no trabalho, tá? Então, infelizmente, eu como proprietária de pet shop tenho que dizer infelizmente, porque realmente é um material caro, só que eu vejo ali que dá diferença sim, tá? Dá diferença, principalmente você passar o pente então, assim, a pessoa acabou de fazer o banho, você vai lá e confere o cachorro com um determinado pente, que hoje são os pentes que estão mais em altas, né? Que são o Iento, o Itsumi. Você ir lá fazer uma conferência, você vai achar nó naquele cachorro, você vai tirar. Se você fizer a conferência, mesmo com um pente bom, tá? Que é o Showtech, você ir lá conferir, você vai achar que você passou o pente, tá ótimo. E aí você refaz a conferência com esse outro pente, você vai achar um monte de nó naquele pelo. Então, realmente dá diferença. E aí você tem que ver, esse supre a necessidade? Supre. Tem que ver qual é o seu grau de exigência, qual a qualidade que você está entregando, é necessário, não é? Então tem que ver tudo isso, tá? Mas o mais importante é que você não caia nesses pentes com cabo, com isso, que isso não funciona. É melhor todo de metal, ok? Que mais? Vamos para a máquina, né? Já que a gente falou das tesouras, então pensando em máquina de tosa, então realmente é necessário a máquina de tosa. As máquinas, elas não tem assim nenhuma máquina assim que realmente você fala, olha, essa máquina é a melhor. Não, todas estão muito parecidas. Realmente existe um pouco de diferença em relação a peso, né, de uma e outra. Então, às vezes, quando é mulher, percebe um pouco mais isso. Quando é homem, para ele é um pouco indiferente, aquela diferença de peso. A verdade é que, sempre que a sua máquina estiver nova, ela vai trabalhar que é uma beleza, não vai fazer barulho, vai estar um avião. Passaram-se alguns meses, vai começar a fazer barulho.
O tempo de vida de uma máquina de tosa hoje é em média de 2 anos. Então não adianta se iludir, achar que você vai comprar uma máquina de tosa e vai durar 10 anos como era antigamente, tá? Isso não acontece mais, infelizmente. Então você tem que ver realmente qual a máquina que você consegue se adaptar melhor, ver se te traz um conforto na hora de pegar na mão, aonde está sendo, onde que quebra mais as máquinas para você, tá? Nem no meu caso, quebra muito aqui, então para mim o meu gargalo de máquina de tosa é o cabo. Então aí você tem hoje máquinas, se eu não me engano, a Andes mesmo. Tem uma que já é uma bolinha aqui, que parece que é um, tipo, sabe, igual de ferro de passar? Então isso resolveria o meu problema, mas aí eu já acho ela muito pesada para eu trabalhar. Então você tem que ver realmente qual é o seu problema, né? O que acontece, uma dica bem interessante. Às vezes você tem problema de lingueta, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho, as minhas máquinas quebram muito a lingueta. O que é a lingueta? É essa pecinha aqui que prende a lâmina, tá? Uma dica que eu te dou, se isso está acontecendo muito com você, é você pegar a sua lâmina, tá? E você sempre fazer um teste na sua lâmina. Aqui nessa parte aqui dos dentes, ó, você olha todas as suas lâminas se você consegue empurrar aqui com o dedo, ok? Se você, porque é muito comum as lâminas ficarem tão travadas, aqui ficar tão duro, e aí vai colocar na máquina e aí arrebenta a lingueta. Então, muitas vezes a lâmina não está numa condição legal e está fazendo arrebentar a lingueta da sua máquina. Um outro detalhe, sempre que você for encaixar a lâmina na máquina, você liga, encaixou a lâmina, liga a máquina e aí você bate para fazer o encaixe, tá? Então, isso acaba também ajudando bastante a evitar alguns danos, né? E aí testar, ver qual é a melhor opção para você, mas todas estão muito parecidas, todas têm um tempo de mercado, então nós temos aí, sempre o pessoal anda lançando, né? Nós temos as máquinas sem fio e aí tem ela com bateria, tem para pôr no suporte. Mas a verdade se tiver que escolher entre uma e outra, vá com fio. Se você não pode comprar as duas, dê preferência para que tenha o fio, porque é óbvio que essas daqui são bem mais duradouras, né? Você consegue trabalhar qualquer cachorro com ela, desde um cachorro de porte grande até um cachorro mais delicado. Já uma máquina sem fio, você acaba ficando limitado, porque um cachorro mais pesado, então de repente você vai tosar que é a nossa realidade, tá? Você vai tosar um Bernese, né? E aí você vai fazer um Bernese todo nessa máquina, você vai acabar estragando essa máquina, ok? Então dê preferência para com fio. Pode comprar as duas? É interessante? Por quê? Porque se você tem um cachorro que tem medo da máquina, não está acostumado com a máquina, Jefferson, tá no... Não, tá ok. Tá ok. É que tá exatamente as duas telas estão iguaizinhas. Se você tem lá um filhote que tem medo da máquina, então realmente ter uma máquina sem fio acaba ajudando muito nessa hora, por uma questão de ser um pouco mais silenciosa. Ela sendo sem fio, mesmo a longo prazo, ela não vai ser tão barulhenta quanto a de fio, então isso acaba ajudando. Então, puder ter as duas, ótimo. Só tem que fazer a escolha de uma, vá na de fio, tá? Até por uma questão de lâmina também, porque geralmente as sem fio, elas não têm a troca de lâmina como as de fio, ok? Então, a chance de você estragar o seu material, ela não tendo a troca de lâmina, vai ser bem maior. Então, mais um motivo para você ficar com a máquina de fio, tá? E aí nós temos aí no mercado, nós temos o Wall, temos Andes, temos Oster, temos... As mais conhecidas são Andes, Oster e o Wall, né? São as que você vai ter mais contato, né? Já trabalhei com todas. E é o que eu falei, e assim, são momentos. Às vezes uma determinada marca lança um material e aí acaba sendo uma febre, o pessoal acaba aderindo, e aí passa um tempo, os demais, a concorrência, percebe que ficou para trás, aí lança algo
algo diferenciado, aí fica sendo aquela do momento. Então a gente acaba tendo essas diferenças no mercado, mas todas são muito boas, todas acabam trabalhando bem, e bem ou mal quem manda no mundo é a China e todas as peças vêm de lá, então todos os materiais no fundo acabam sendo muito parecidos, tá? Então você tem que ver só em relação à anatomia, o detalhe, ver aonde que a sua máquina quebra mais para procurar na outra marca algo que vá suprir a sua necessidade, mas de repente aquilo que a outra marca te dá para suprir, de repente para você é bom, não é? Vale a pena, não vale? E não se iludir, achar que você vai ter um equipamento hoje que vai durar tanto, porque hoje não acaba tendo essa durabilidade. Até por uma questão também, pessoal, que às vezes a turma esquece, que cada país tem uma forma de trabalhar, tá? Às vezes, a gente pega, como o nosso material é todo importado, às vezes vem uma máquina pra gente, de uma determinada marca, que ela foi aprovada, foi feita todos os testes, para uma situação que vai aquela máquina num pet shop de repente lá nos Estados Unidos, aquela máquina ela foi submetida a um teste de fazer 4 cachorros por dia. Aí chega aqui no Brasil, aquela máquina tem que raspar 15 cachorros por dia. Então isso é muito comum acontecer, tá? A nossa realidade é uma coisa. Então chega aqui, aí a ferramenta não dá conta. E aí fala, nossa, mas por quê? Porque o teste de aprovação foi em cima de uma realidade, chegou aqui a nossa realidade é outra. Então isso acaba acontecendo também. Por isso, de repente, que para nós a durabilidade não é tão grande, tá? Então esses são detalhes que a gente acaba não tendo conhecimento, né? Mas a realidade é essa, ok? Relação de lâminas, né? Então hoje no mercado a gente tem muita variação de lâmina, nós temos lâmina 4, lâmina 7, lâmina aberta, lâmina fechada, né? Aí você tem a 7 SC, você tem várias situações, né? Mas hoje em dia, com o uso dos adaptadores, praticamente todo esse mundaréu de lâmina você acaba abortando, tá? Você não precisa, porque os adaptadores eles vão substituir praticamente todas essas lâminas, né? Porque neles você acaba tendo toda essa numeração. Então, o que você realmente tem que ter de lâmina hoje, né? Realmente é uma lâmina 10, porque para fazer uma tosa higiênica, você precisa de uma lâmina 10, vai ser uma lâmina 40, ok? E de repente uma lâmina 9. Aí você fala assim, uma lâmina 7, tá? Se você tiver condições de comprar uma 7, você compra uma 7F. Agora, se você não tiver condições de comprar uma 7, não compre, tá? Que aí você fala, mas quando eu tiver que raspar um cachorro? Eu, muitas vezes, que eu penso assim, bom, raspar um cachorro, raspar por raspar, vai raspar na 10, não vai raspar na 7. Mas dá um pouquinho de diferença? Dá uma diferença pra gente que trabalha, que tem esse entendimento. Pro dono, é raspado do mesmo jeito. Então, para correr o risco, eu vou estar entregando o cachorro raspado da mesma forma, 7 ou 10. Para correr o risco, eu não corro o risco, eu raspo na 10. Entendeu? Então, tenho que deixar um pouco de pelo, uma lâmina, vai fazer uma tosa na lâmina 4. Você tem essas alturas hoje nos adaptadores também, tá? Então, você encaixa uma lâmina 10, encaixa o seu adaptador, que você vai ter a altura de uma lâmina 4 tranquilamente. Pode perguntar. Tem 2 perguntas aqui. A manutenção das máquinas, de quanto em quanto tempo? Qual é o prazo que você faz? Está perguntando a manutenção das máquinas, de quanto em quanto tempo. A máquina em si, ela não tem muita manutenção, tá? É você retirar o pelo que entra aqui. Eu não desmonto máquina, eu não abro máquina, essas coisas, eu não tenho esse hábito. Não fico fuçando, não é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu não abro, não faço essa limpeza. Eu só tiro todos os pelos até com a pinça, coloco aqui dentro, puxo com a pinça, faço a limpeza e assim, não tenho grandes manutenção. Geralmente a minha manutenção é porque acaba dando mau contato no fio e aí vai para manutenção. Então o meu problema é esse, tá? Então de repente da forma com que eu passo é o que acaba acontecendo. Esse é o meu problema. Então isso eu não tenho como resolver. Então às vezes até já comprei aquelas coisinhas que coloca em fio de telefone, em fio de computador, que é
um negocinho que você enrola para ele não ficar dobrando, então às vezes eu faço isso. Então você tem que ver qual é o seu problema, né? Então não existe uma manutenção preventiva como nas lâminas, tá? E agora que você me perguntou isso, eu lembrei, voltando aqui na tesoura, quando vocês forem comprar tesoura, eu em particular, eu evito essas tesouras que tem esse parafuso aqui no meio, tá? Que vão ser os modelos mais comuns, e assim, que é o que a gente mais recebe. Mas eu, em particular, evito comprar esse tipo de tesoura. Eu gosto de comprar os que é chapado, assim mesmo, que é um parafuso que é rebite, tá? Eu não gosto de comprar esse aqui que tem a regulagem, porque esses daqui, a tesoura acaba espanando mais fácil. E outra, se você tem uma equipe, todo mundo usa a mesma tesoura, toda hora um vai lá e fica mexendo aqui nessa regulagem, você vai perder a sua tesoura muito rápido. Pode perguntar. Duas perguntas relacionadas à lâmina. Qual é a melhor marca de lâmina e qual a melhor lâmina para usar no adaptador? Em questão de marca de lâmina, olha, as marcas Andes, Oster são as minhas preferidas. O Wall também tem sido uma boa. Então, assim, essas que são as mais conhecidas, não tem erro, tá? Agora, as lâminas mais desconhecidas, elas acabam interferindo, sim, porque são materiais... são mais, assim, é material que é novidade. Então, assim, é um material que acabou de vir da China, e aí, vamos lançar a lâmina, acabou de chegar no mercado, mas às vezes elas não têm elas não são tão perfeitinhas como as outras que têm essa tradição, tá? Então, vai comprar a lâmina, sempre dê preferência para uma Andes, para uma Oster e para uma Wall. Então, a minha seleção sempre vai ser Andes primeiro, Oster e depois o Wall. Então, eu sempre vou nessa sequência. O preço vai ditar, sim, né? Porque hoje em dia uma lâmina está em torno de R$250. Mas evite as desconhecidas ou até as marcas que imitam outras marcas, mas não são as verdadeiras, porque essas às vezes deixam a desejar ainda, tá? Logo, logo eu acredito que elas vão se ajustar aí, vão conseguir corrigir, né? O que ainda não está 100% e de repente daqui 1 ano, 2 anos, o que eu estou falando hoje pode não estar valendo, de repente elas já se superaram, né? Isso é comum no mercado, então é lógico que todo mundo que está no mercado quer evoluir. Em relação, qual foi a pergunta em numeração? Qual é a melhor lâmina para usar com adaptador? Qual a melhor lâmina para usar com adaptador? É a lâmina 10 mesmo, tá? A 10 é a que vai ser a sua melhor opção, porque você vai conseguir trabalhar tudo com ela. Pode perguntar. Tem algum problema passar o soprador na máquina de tosa para tirar o excesso de pelo? Não tem, não tem nada demais, tá? Pode passar o soprador tranquilamente. Eu acredito assim, a hora que sua máquina estiver lotada de pelo, ela já te deu outro problema, porque você vai ter desgaste de lingueta, você vai ter mau contato no fio. Então, fazendo essa limpeza de bater um vento, tranquilo. Pode perguntar. Duas perguntas parecidas, né? Como cuidar das lâminas para não perder o corte? Outra, qual é a melhor manutenção para a lâmina? Então, para as lâminas, uma coisa que é muito interessante você fazer é você pegar, de repente, uma vez a cada 2, 3 meses, você pegar todas as suas lâminas, levar para o chuveiro, escovinha de dente, sabãozinho e lavar toda a lâmina com água corrente mesmo, lavar uma por uma, secar no secador, né, paninho e secador, e depois lubrificar. Então, fazer isso é interessante, pelo menos fazer isso a cada 3 meses no seu material todo. E às vezes, se você tiver uma lâmina que não está cortando, fazer isso antes de mandar afiar, isso é interessante. Óleo, você vai colocar o óleo na lâmina que vai ficar em repouso, na lâmina que você não vai usar, tá? Se você usa aquela lâmina todo dia, não coloque o óleo, porque isso acaba te prejudicando. Eu, em particular, eu gosto de passar o silicone spray, tá? Na lâmina que eu utilizo todo dia, eu vou passar o silicone, porque não vai deixar engordurado. Então, na hora que eu for passar no cachorro, não vai ter perigo de um pelinho entrar aqui e já parar, de sujar o cachorro. Ela não vai ficar engordurada, mas vai ficar lubrificada, né? Então, isso para uma manutenção diária ali para o meu uso durante as tosas e tudo mais.
Peguei um cachorro todo problemático, com isso, com aquilo. Vou lavar a lâmina, tá? Lava a lâmina, que é a melhor opção. E para desinfetar de um cachorro para o outro, eu gosto de usar o nosso higienizador de pata, que é álcool 70. Vou espirrar aqui na lâmina. Então, uma limpezinha de dia a dia, ali de final de dia, é pegar aqui, espirrou, pegou a escovinha de dente, ok? E passou, tirou todos os pelinhos. Beleza, tá pronta, tá? Gente, uma escovinha de dente numa lâmina, muitas vezes resolve aí 90%, tá? O problema é que a turma não faz isso. Mas passar aqui a escovinha é o que vai resolver. Às vezes até tá tosando, enche de pelo aqui no dente, ó, tira aquele pelo aqui do dente e continua a tosa, porque isso interfere no seu resultado. Pergunta. Você pode usar a lâmina da Oster na máquina da Andes e se pode fazer essa lavagem toda semana? Você pode usar uma lâmina da Oster na máquina Andes, vice-versa, pode, é encaixe universal, pode misturar tudo, não tem problema. Se pode fazer a lavagem toda semana, só se o seu uso for muito intenso, tá? Se o seu uso for muito intenso, de repente você tem pouca lâmina, e aí você usa, de repente você tem lá, sei lá, umas 5 lâminas, e aquelas 5 lâminas direto para semana toda, aquele mundaréu de cachorro, beleza. Agora, se o seu uso não é tanto, aí não, dá uma, aumenta um pouquinho, dá uma espaçadinha, tá? Mas, como diz o Jefferson, água e sabão não faz mal para ninguém, tá? Resolve tudo. O que você acha do resfriador de lâmina? Resfriador de lâmina, o que eu acho do resfriador de lâmina, eu em particular não tenho o hábito de usar, tá? Geralmente, você acaba tendo duas, então assim, você tem uma lâmina 10, geralmente você acaba tendo duas, tá fazendo o cachorro, já tira, põe lá numa pedra para esfriando, vai usando a outra, tirou, vai usar, então, mas a lâmina 40 geralmente não tem várias, né, só tem uma, beleza, tô fazendo lá o cachorro, preciso esfriar, eu já vou no secador frio, já coloco um pouquinho ali no secador frio e continuo usando. Então, não é uma coisa que eu tenho o hábito de usar, não sei te dizer o quanto realmente vale a pena, porque eu não tenho esse hábito, ok? Qual o nosso... Melhor marca de lubrificante? Então, qual a melhor marca de lubrificante? Também não saberia te dizer, tenta procurar geralmente de acordo com cada lâmina, então a Oster vai ter o dela, o Wall vai ter o dela, o Andes vai ter o dela, tenta pegar de acordo com a lâmina e com a máquina, seguir, tá? Mas geralmente o pessoal acaba usando o WD, mas é o que eu falei, se for para passar numa lâmina que não vai ser usada, o que é uma lâmina que não vai ser usada? É Natal, vai fazer recesso, o pet shop vai ficar fechado uma semana, esse momento que a lâmina deve ficar no óleo, tá? É nesse momento que ela vai ficar vários dias em repouso. Agora não, você limpou a lâmina hoje, depois o óleo porque vai trabalhar amanhã, aí isso acaba te prejudicando, não ajuda, tá? Qual o nosso horário? 8h23. Já estamos acabando já? Então, voltando aqui. Então, das lâminas, basta hoje você ter uma 10, uma 40, que você consegue fazer e um jogo de adaptadores que você faz todas as tosas, tá? Lâmina é interessante você ter pelo menos 2 números de cada? Sim, por uma questão dessa, de quando tiver que esfriar. E outra, uma 40, caiu no chão, quebrou, você já tem que anular. Você tá ali tosando um cachorro, cegou, você precisa da outra, tá? Mesma coisa a máquina de tosa. É sempre legal você ter 2, porque vai pifar a hora que você estiver usando. Então, de repente, você não precisa ter 2 mil maravilhas. Que nem essa máquina que eu acabei de mostrar para vocês é uma semi-profissional, tá? Ela não é uma máquina profissional. Então, ela custa metade do preço de uma profissional. Por quê? Porque essa é a máquina que fica aqui para mim, aqui no escritório, na Pet Groom, porque aqui eu vou usar poucos cães. Então, de repente, você pode fazer isso. Você pode ter uma semi-profissional e uma profissional. A semi-profissional vai fazer só tosse higiênica. Ou vai ser usada no dia que aquela profissional pifar. Então, você pode fazer isso também, tá? Outra pergunta? Pode usar a lâmina 30 no adaptador para uma tosa bebê? Se pode usar a lâmina 30 no adaptador para tosa bebê? Pode, tá? Só que ela não é a sua melhor opção, por quê?
porque a 30 aqui na lateral, ela é chanfrada, ela não é tão reta. Então, às vezes, o adaptador pode dar uma escapadinha, não que vai escapar ao ponto de a lâmina chegar na pele, não é isso. Só dá uma escapadinha e aí faz aquele barulhão todo, tá? Mas ela serve para usar tranquilamente, ok? Só não é a melhor de todas as opções. Estão perguntando qual é o nome desse vidro amarelo aí do lado. Deve ser o Magic. É o Magic. Esse aqui é o Magic. O Magic, na verdade, ele é uma hidratação instantânea, tá? Ele é um silicone que ele é para deixar o pelo mais macio e evitar nó. Só que eu acabo utilizando ele na lubrificação aqui das minhas lâminas, porque é o que eu falei, ele não deixa engordurado. Então, muitas vezes, deixar engordurado acaba prejudicando ali se for usar toda hora. Fale. A lâmina 8,5 pode substituir a 9? Pode... Você consegue, sim. Pode trabalhar com ela. Ela é bem parecida com a 9, sim. Tá? Você consegue fazer o mesmo trabalho. 8,5 e 9 consegue fazer o mesmo trabalho. Pessoal, tem um sorteio para vocês. Lá no Instagram da Pet Groom, tem um post lá que é só comentar, né, a foto. E vai ser o sorteio que nós vamos fazer. Então, como a gente está falando de tosa, nós vamos sortear para vocês um catálogo de tosa bebê, ok? Então, é um sorteio automático. O doutor está entrando aqui no post. Lembrando que toda live sempre vai ter sorteio e sempre o post fica no Instagram da Pet Groom, certo? Então, tá dando uma olhada. Lá. Bora lá. Então vamos lá. Marcar as opções aqui. Aí que tá. Então vamos lá. Espero que esteja visível para todos. Vamos sortear. E o ganhador foi Luque, banho e tosa. Entre em contato com a gente para receber o seu prêmio. No WhatsApp, né? Bom, Luque, banho e tosa. Você acabou de ganhar o catálogo de tosas bebê. Você tem que entrar em contato no WhatsApp no 11 3873 8846, que nós vamos te mandar pelo correio, tá? Lembrando que esse catálogo de tosas, o que ele é? Ele é um cardápio de tosas. Você vai usar ele para atender o seu cliente, para conversar com o cliente, para o cliente folhear e ver qual a opção de tosa que ele deseja que seja feita no animal dele, ok? Por quê? Porque tosa bebê é uma coisa muito ampla, tudo é tosa bebê. Então, você tem que conversar com o cliente, ele precisa visualizar o que você está falando para entender, ok? Então, lembrando, o catálogo de tosas tem à venda na Pet Groom. O spray aqui para fazer a limpezinha das lâminas tem, tá? Ele não é próprio para isso, ele é um higienizador de patas, que pela fórmula dele, pela experiência que eu tive, ele dá super certo para fazer essa desinfecção de lâminas. O Magic Spray, ele é uma hidratação instantânea para os pelos, mas ele, para lubrificação de lâminas, ele dá muito certo. Por quê? Porque ele não prejudica o pelo, não prejudica o fio da lâmina. Então, eu acabo conseguindo usar um produto com uma função numa outra e dá muito certo por conta da experiência ali do dia a dia, beleza? Então, lembrando que a nossa próxima live é daqui 15 dias, na quarta-feira, e a gente sempre solta aí a programação no Instagram, tá bom? Pessoal, muito obrigada. As dúvidas vocês vão mandando e eu prometo que eu vou respondendo. Se eu não consigo responder, a minha equipe responde, fiquem tranquilos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.